Olá pessoal, bom dia. Mais uma aula aqui na nossa quarentena. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam tranquilos, dentro do possível, né? Mas espero que estejam se cuidando. Não vejam muitas notícias, né? Porque não tem muito mais do que a gente precisa saber. É mais se cuidar e às vezes ler um pouco de coisa boa, ouvir um pouco de coisa boa, assistir um pouco de coisa boa, né? Para cuidar da nossa saúde mental também. Bom, hoje a nossa aula é sobre a história do Código de Ética, né? Uma aula que eu acho muito legal. Só que antes eu queria mostrar algo para vocês do cronograma do planejamento de atividades. Eu estou aqui, hoje é dia 2 de abril, então primeiro eu estou falando para a turma. Estou usando o cronograma do matutino, mas na verdade é a mesma coisa, porque tanto a aula matutina e noturna, as duas são nas sexta-feiras, então é a mesma coisa. Vejam para vocês, hoje a aula da história do Código de Ética, né? Teoricamente seria uma aula, cadê ela? Aqui, seria no dia 8 do 5, teoricamente, né? Mas a gente está dando essa aula no dia aqui da atividade avaliativa, tá? No dia 3 do 4. Então, na verdade, ai, desculpa, gente. Seria uma aula que seria dada no dia 23 do 3. Aqui, ó. História da construção do Código Profissional do Psicólogo, do Código de Ética. Seria uma aula no dia 23 do 3. A gente vai dar ela no dia 3 do 4, que seria quando a gente ia fazer a atividade relativa a ser realizada em sala de aula. Só que parece que a gente perdeu aula, né? Mas na verdade a gente está ganhando, porque a partir de amanhã a gente iguala o planejamento de atividades e ainda a gente vai ter duas aulas, que seriam semana de avaliação, então vão ser aulas, né? E então, de certa forma, eu vou ter que pensar o que a gente vai falar. Duas coisas. Amanhã, dia 3 do 4, eu gravo um bate-papo, que foram algumas perguntas que surgiram do fórum, né, a respeito de direitos humanos, a situação que a gente está vivendo e até psicologia. Então eu acho que vale a pena fazer mais um bate-papo. É só para vocês ouvirem eu falar ao vivo, né, já que a gente falou um pouco pelo fórum. E outra coisa, pensem aí o que vocês acham, qual é o tempo de videoaula que vocês acham bom, né? Eu penso às vezes 40 minutos, 50. Hoje eu me atrasei um pouquinho, eu estou gravando às 7h10, né? São 7h14 agora. Minha filha ontem foi dormir 1 da manhã, então hoje foi meio difícil acordar. Mas vejam o que vocês acham bom de tempo de aula, tá? Por que eu estou falando isso? Porque essa aula que eu vou dar hoje é uma aula grande e que se fosse ao vivo seriam dois encontros, seriam duas aulas de 2 horas. Então vamos ver o quanto eu consigo avançar aqui falando virtualmente com vocês, né? Ok? Bom, então vamos lá. Eu não sei o que vocês acharam do texto. Eu gosto muito desse texto, eu acho muito legal, eu acho muito bem feito. Deixa eu me jogar para cá. Pronto. Eu acho um texto muito bem feito. É fruto de uma pesquisa, né? Você vê que é uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa histórica, em que a pessoa, de certa forma, a pesquisadora, ela quis mostrar todo o processo, tem uma arqueologia aí, todo o processo de como a gente chega no quarto código, qual é a história, né, por trás do quarto código, para a gente não pensar que o quarto código, que é o nosso código atual, o código de 2005, não tá, de certa, não é um processo simples, né, e que ele já carrega aí alguma coisa, né? Qual foi o trabalho por trás para a gente chegar até esse quarto código?
Por isso que eu acho muito legal esse texto. Eu acho que ele explica muita coisa assim do que a gente vive, o que a gente vê da psicologia. A autora termina o texto, não sei se vocês perceberam, falando a questão da formação, que talvez o problema não seja não tanto o código, mas a formação do psicólogo. Eu acho interessante esse ponto também que ela coloca. Ela passa rápido, não sei se vocês percebem. E então eu acho um texto muito rico. Eu não conhecia ele, eu fui conhecer ano passado, né, montando a disciplina, e eu achei muito legal, muito legal. Então, como eu disse, é oriundo de um trabalho de pesquisa e parte do princípio que o nosso código de ético é uma conquista e uma conquista muito importante. E é importante porque isso é dito no texto e eu acho que é fundamental para a gente entender é ele é importante porque é ele que vai garantir o reconhecimento social da psicologia frente à população, né? Se a gente está falando de reconhecimento social, nem precisa falar que é da população. Então é o código de ética, a partir das normativas dele, como o psicólogo deve ou não agir, que é o primeiro momento, e depois, que seja, a gente vai ter no terceiro e no quarto, como ele deve ou não agir frente à realidade brasileira, que isso é que garante a responsabilidade ou um lugar social que a psicologia vai ocupar. Isso é muito, muito importante. Isso é uma coisa fundamental que às vezes a gente perde. Porque quando a gente começar a ler o código, muita coisa está lá, né? Por que a gente não pode fazer certas coisas? Porque a gente tem que valorizar a profissão enquanto conjunto. Valorizar enquanto reserva de mercado. Não, não é assim que eu penso. Eu acho que é valorizar no sentido de qual a imagem, né? Qual é o valor que a gente quer passar para a população, qual é a imagem que a gente quer passar para o brasileiro da psicologia enquanto ciência profissão. É o código de ética que nos vai dar essas normativas. Então, por isso que ele é super interessante, por isso que ele é algo extremamente importante. Ok? Então, é, aqui fala, né? E aí você vê que inicia o texto, tem Aristóteles, tem aí esse termo deontologia, né? E aí eu sou chato, mas geralmente é um chato com fundamento, justamente porque a gente estudou isso, né? A gente estudou o Aristóteles, a gente estudou a deontologia, né? O que é a deontologia? É o dever, e quem foi que pensou uma ética do dever justamente foi o Kant, né? Então, quando aqui a autora fala da dupla função de um código de conduta e uma dupla função do código de ética do profissional, do psicólogo, que dupla função é essa? Primeiro, o fato que um código de ética tem para a gente, né? Se eu estou com uma dúvida, o código de ética ele vai, de certa forma, ele vai orientar a minha ação. Se eu sou um profissional da justiça, né? Se eu trabalho, sou um psicólogo e trabalho no judiciário, e eu estou numa situação, eu fui intimado pelo juiz, né? Ali no código de ética existe uma normativa mínima que me garante algumas coisas. Ainda, o código de ética também dá normativas mínimas que faz com que eu possa ser julgado. Eu sou um psicólogo, eu tenho um paciente e é, tentei fazer cura gay com ele. Então, assim, eu fui, aí o paciente foi e me denunciou. O código de ética abriu um processo disciplinar, eles vão me julgar e eles vão me investigar. E qual o parâmetro da investigação? O nosso código de ética, que ali diz o que é certo e o que é errado, de certa forma. E, por exemplo, no caso que eu citei lá, tem que a gente não pode fazer nenhum preconceito em relação à orientação sexual, por exemplo. Propor uma cura gay é um preconceito. Ok?
Aliás, isso é até um tema que vale a pena eu depois eu discutir quando a gente falar do código de ética, essa questão da orientação sexual. E, então esse é um primeiro aspecto do código, né? Um aspecto mais pragmático, digamos assim. E o segundo é a importância do código perante a sociedade, isso que eu falei. É o código que vai garantir a legitimidade da psicologia enquanto ciência e profissão perante a sociedade. É o código que garante que a psicologia não é simplesmente conversar com um amigo, ou é simplesmente dar qualquer opinião, né? É o código que fundamenta, que legitima a psicologia enquanto ciência e profissão, a partir dessas normativas. E por isso que a gente, de certa forma, essa legitimação envolve certa padronização da ação, né? Vocês, quando formarem, daqui a acho que 2 anos, né? Quando vocês pegam sua carteirinha, era na minha época assim, creio que deve ser assim hoje em dia ainda, vocês recebem um código e ali existe a ideia de uma padronização da ação, né? A partir desse momento, tem certas coisas que vocês não podem fazer enquanto psicólogo. E por que que não pode? Porque existe um código de ética, de dever, e também porque você tem que passar para a população uma imagem enquanto psicólogo. Isso é interessante, gente, uma curiosidade. Vocês vão formar, ok? Digamos que daqui a 2 anos vocês formaram e pegaram o diploma da faculdade. Vocês não são psicólogos. Para a sociedade, vocês não são psicólogos. Olha que interessante. Então, assim, isso é um caso real. Aconteceu com uma conhecida minha. Quando você forma, formei, peguei meu diploma. Ah, eu sou psicólogo. Não, não é psicólogo. Você foi uma pessoa que fez uma graduação em psicologia. Você se torna psicólogo a partir do momento que você tem um registro no conselho. Você tem o seu CRP. A partir desse momento, você pode aparecer como psicólogo perante a sociedade. Pode carimbar, pode dar entrevista, você pode atender. Só com a graduação você não pode. Você é uma pessoa graduada em psicologia. Apenas isso. Percebem isso? Isso é muito interessante. E isso é real, não é papo do professor, não. Então, o código de ética do profissional psicólogo, ele é obrigatório e coercitivo. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que eu assumo isso, né, eu formei, graduei, eu fui lá no conselho e pedi o meu registro. A partir desse momento, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho deveres. Então, assim, a partir do momento eu tenho uma responsabilidade que é agir conforme o código de ética, e esse conforme implica um dever, eu devo agir conforme esses artigos que estão presentes no código, e ao mesmo tempo isso me garante alguns direitos. Qual direito, por exemplo? Ora, um exemplo que eu sempre falo, né? Se chega um paciente pedindo algo que eu não me sinto preparado, o código me protege de encaminhar esse paciente. Ah, Lucas, mas e se o paciente ficar com raiva de mim, de querer me denunciar no conselho porque eu não atendi ele? O código me protege, o conselho nem vai abrir um processo em relação a isso. Eu posso falar, olha, eu estou te encaminhando com base nesse artigo aqui do código. Então, assim, ele me garante, isso é um direito. Qual que é o ponto principal, né? Além disso, é que ele é obrigatório. Então, a partir do momento que surgiu o meu registro, eu tenho que me submeter a esse código. E ele é coercitivo, no sentido que se ele exerce uma coerção, citar aqui o Derrida, que é o filósofo que eu gosto, ele tem uma força de lei, né? Tem uma força que é justamente a lei, que é me exercer uma coerção, uma força que me obriga a agir dessa forma. E se eu não agir, acontecerá alguma punição, mesmo que seja mais leve, mas acontecerá.
A que serve o conselho de psicologia? Isso é muito legal. O texto bate muito nesse ponto, né? Isso é uma coisa que eu não havia pensado antes, né? Para que serve o código de psicologia? Geralmente a gente acha que serve para a gente, né? Não. O código serve para a defesa da psicologia enquanto profissão aos olhos da sociedade. E isso é muito interessante porque às vezes a gente está dando aula e a gente bota algumas questões, ou mesmo a questão da qualificação, né, do psicólogo, né? A gente discute isso. Às vezes a pessoa pode falar assim, e que a gente tende a pensar assim por causa do contexto que a gente vive, né? Ah, mas deixa esse colega para lá mesmo, não estou nem aí, o mercado vai selecionar. Verdade, tem uma certa verdade nisso. Porém, porém, tem esse aspecto, né, que é justamente a psicologia, como a sociedade vai ver a psicologia. Por isso que é interessante para a gente que todos os nossos colegas em sala de aula tenham uma boa formação e que eles se preocupem com o curso, no sentido que são todos, não só eu, ou não você, aluno interessado, que são responsáveis pela legitimação da psicologia enquanto sociedade. Entenderam isso? Essa é a ideia. Isso é o ponto mais importante do código. É isso que o código quer. A legitimação. Entendeu? E também e aqui também, como a gente vai mostrar, é justamente, eu escrevi, ele também é responsável pela função. Ele quem, Lucas? Como é que ele quem? Engraçado. Mas justamente eu acho que é essa ideia que a gente vai construir esse código. Esse código não é um processo final, né? O nosso código atual, o quarto código, é um código de 2005. Eu acho que, vou até ver se eu consigo procurar saber isso, se existe alguma ideia de fazer um novo código, já que se passaram 15 anos. Eu acho que pensemos até na situação que a gente está vivendo de pandemia, por exemplo, né? O tanto de coisa nova que está surgindo aí, né? Mas isso é discutido também quando a gente vai abordar o quarto código, os problemas do quarto código, né? Então, chegamos ao primeiro código de ética do psicólogo. Essa é muito interessante, gente, essa coisa do primeiro código, porque eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas tem uns colegas nossos, né? Eu que já sou formado. Ó que curioso, gente. Eu sou formado, eu peguei meu registro em fevereiro de 2009, então já tenho 11 anos. O meu CRP é 2300. 2300. Os alunos que formaram ano passado, né, que, por exemplo, fizeram estágio comigo, já pegaram o registro e está na casa dos 6.000. Então, em 11 anos, triplicou o número de psicólogos. Incrível, né? Tem um texto que eu li, que eu trabalhei semestre passado, eu não sei se a gente vai trabalhar esse ano, mas que mostra um aumento vertiginoso de psicólogos no Brasil. E aí é interessante a gente pensar o primeiro código, porque tem alguns colegas psi, acho que vocês devem ver, que tem certo fetiche com a medicina, né? Que acha que a psicologia é medicina, ou um braço da medicina. O que para mim não tem sentido nenhum, porque a medicina tem uma dificuldade de lidar com a psicologia impressionante, né? E aí a gente vê aquela coisa assim da pessoa querer usar jaleco, por exemplo, né? A gente teve, nós professores tivemos essa situação recentemente, né? Discutir sobre a função do jaleco. E, gente, cara, desculpa, mas se você não vai trabalhar no hospital, cara, não tem porquê você, enquanto psicólogo, você vai estar no NPP da Multivix, não tem porquê você estar de jaleco, cara. Não tem porquê, sabe? Não tem porquê. O jaleco aí, me ajudem os profissionais aí que são da área da saúde. O jaleco tem uma função também dentro do contexto da saúde, né? De isolamento, higiênico e tal. Fora o signo social, tirando esse aspecto.
Se a gente tá, cara, trabalhando numa clínica, trabalhando numa escola, trabalhando no NPP, não tem por que usar jaleco. E aí eu lendo esse primeiro código, eu achei interessante, porque eu falei, deve ser daqui, aqui que vem, né? Daqui que vem esse fetiche, né? Então vamos lá. O Conselho Federal de Psicologia foi criado em 71, ok? Então, assim, o primeiro código ele aparece logo depois da criação do próprio Conselho Federal, nosso querido CFP. E o primeiro código ele é de 75, né? Que tinha dois pontos principais. Primeiro, tinha como modelo o Código de Ética norte-americano, ok? Esse primeiro código de psicologia, qual era o contexto da psicologia? Uma psicologia muito incipiente, né? Muito no caráter inicial, e que se caracterizava enquanto prática basicamente consultórios particulares, ok? Então, assim, esse primeiro código não tem a característica ética enquanto pensamento crítico, não tem essa história. É justamente vamos tentar regular essa prática privativa de consultórios particulares que esses poucos psicólogos que estão registrados no conselho fazem, né? E onde que os psicólogos vão buscar isso? Assim, qual vai ser o modelo da criação desse primeiro código de ética de 75? Justamente nos códigos médicos, na medicina. Olha que dado interessante. E aí a gente tem, né, assim, a gente olhando assim, passados mais de 30 anos, a gente pensa assim, cara, por que que foi na medicina, né? Tem essa certa relação de proximidade entre medicina e psicologia. Não sei se vocês estudaram, acho que é ciência e profissão, que trabalha isso, né? Que um dos braços de nascimento da psicologia é na medicina, né? E aí o código de ética também vai usar como modelo a medicina. Mas que é muito problemático isso porque você pensa, será que tem a mesma pegada ética? Por exemplo, hoje, em tempo de corona, os médicos estão tendo um problema ético, né? Por exemplo, na Itália, né? Quem que a gente vai deixar viver? Isso é uma questão ética, médica, né? Sempre presente, né? Será que a psicologia tem isso efetivamente? Quando a gente estuda bioética, a gente vai ver que a gente estuda a questão da morte, mas não nessa vertente que, por exemplo, o médico vai fazer escolha mesmo, né? Não sei. Então, assim, gera uma problemática aí, né? Assim, será que utilizando como modelo o código de ética médico, será que a gente tem a mesma problemática? Acho que não. E também, qual que é o problema aí? Quando a gente usa o código de ética da medicina, a gente parte do pressuposto equivocado que a medicina e a psicologia ocupam os mesmos lugares na sociedade. A gente sabe que isso é piada, né? O médico ocupa um lugar na sociedade e o psicólogo outro. Que eu acho que assim fica muito simbolizado pela questão da valorização financeira mesmo, né? Como é tão discrepante. Outro ponto importante para a gente lembrar é o contexto, né? Que 1975, o que isso quer dizer? Que o primeiro código surge no contexto da ditadura. A gente está ainda na ditadura, e aí a psicologia tentando se fazer existir no regime ditatorial brasileiro. Isso também é um dado importante para a gente levar em consideração. Okay? Segundo o código de ética do psicólogo, né? Então aqui já começa esse fenômeno que eu falei para vocês, deixa eu subir um pouquinho, do aumento, né, do número de psicólogos. Então, assim, 4 anos, de 75 a 79, o número de psicólogos mais que quadruplicou. Isso tem a ver também, não é um contexto diferente, porque aqui esse aumento do número de psicólogos dá porque agora a gente tem um conselho federal, psicólogos, as poucas faculdades que tinha estão formando e eles estão se registrando, né? É diferente do que hoje. Hoje a gente tem mais por causa do aumento do número de faculdades. Então, assim, se o primeiro código é em 75,
já em 79, ou seja, 4 anos depois, já se pensa numa revisão desse código, tentar um melhoramento, né? Que vai ser lançado em 30 de agosto de 79. Então, assim, quem foi o responsável pela formulação? O Conselho de Ética do CRP. Então, assim, dessa vez já existia dentro do Conselho. Opa, tem um erro aqui, hein? Na verdade, tem um erro. Espera aí que eu vou corrigir ao vivo, hein? Dentro do Código de Ética do CFP. Pronto. Deixa eu erro. Eu corrigi ao vivo, gente. Responsável pela formulação é o Código Ética do Conselho Federal de Psicologia. Então, para esse Código de 79, existia dentro do Conselho Federal um grupo, que era o Conselho de Ética, que justamente iria revisar o Código de 75, o nosso primeiro código. E para revisar isso, o que eles fizeram? Diferente do primeiro, eles buscam em outros códigos de ética as inspirações. Porque eles perceberam que ter só o código de ética médico como modelo é extremamente problemático para a psicologia, né? Então, assim, dessa vez eles buscam em 13 códigos a inspiração para formular, né? Entra em vigor ainda na ditadura, porém em um período em que os movimentos sociais de resistência se fortaleciam. Então, assim, 79 já é um momento em que a gente já está quase na abertura. Então, é quando a gente tem uma resistência contra o movimento, a gente começa a falar da possibilidade de abertura do país, né? Creio que nessa época os artistas já começam a voltar, né? Então, assim, já começa um movimento de enfraquecimento do movimento ditatorial brasileiro. Viajei aqui, que é muito meu estilo. Em quarentena, vocês que estão ouçam o disco hoje, ouçam a época do Caetano, que ele está exilado, por exemplo, é uma época fabulosa a nível de produção teórica. Ouçam o Transa, famoso disco dele. Quem não conhece, vale a pena ouvir e estudar o Código de Ética do Psicólogo. Entra em vigor ainda na ditadura, porém um período em que os movimentos sociais de resistência se fortaleciam e tem um cunho corporativista, ou seja, preocupação com a imagem social do psicólogo e como vai reservar mercado. Ou seja, aqui, como eu disse, a psicologia ainda era caracterizada principalmente como uma prática privativa, ou seja, uma prática clínica privativa. Ou seja, a gente fala aqui da psicologia entendida mais como os atendimentos nos consultórios particulares. Então, qual que é a preocupação aqui? É justamente garantir uma reserva de mercado, ou seja, o que é qual prática que é destinada apenas para o psicólogo. Lucas, tem problema ser assim? Tem, de certa forma tem, porque a gente está alinhando ou pensando a psicologia apenas em uma face. E segundo, é que como vocês vão ver, acho que já dá para perceber, e no texto mostra, tanto no primeiro código quanto no segundo código, não existe uma menção, ou não existe um pensamento, ou não existe uma preocupação com a realidade brasileira. Você vê que não tem isso aqui. Nesse segundo código, que já é um código reformulado, a preocupação que a gente tem aqui simplesmente é o que cabe apenas ao psicólogo fazer. É uma reserva de mercado. De certa forma, é importante a gente delimitar o que é só do psicólogo? Sim, tipo uma avaliação psicológica. A gente sabe que só o psicólogo pode fazer, usar determinados testes. É importante, mas isso de certa forma também é uma reserva de mercado. E o segundo código fica restrito a isso, apenas isso. Ok? Então, assim, já temos o primeiro código, 75. Agora chegamos aí depois o segundo código, que é um código que já busca uma influência nas outras éticas, de 79, tá bom? E aí agora a gente chega no terceiro código.
Qual é o contexto de produção do terceiro código? A gente chega na abertura democrática, que é em 1984. Então, assim, a gente está saindo do regime da ditadura, tá? A gente tem aquele movimento conturbado das diretas já, né? Para quem não conhece muito sobre ditadura ou não se interessa, espero que não ache que é papo de esquerda, né? Mas é um fato. Para quem se interessa pelo tema ou quer saber mais, dois livros que eu acho muito legal sobre a ditadura, tem vários, mas dois que eu acho muito legal. Um chamado Agosto, do Rubem Fonseca, que na verdade fala do assassinato do Vargas, mas que é muito legal porque mostra o início da ditadura. É muito bom esse livro, Agosto, do Rubem Fonseca, é um romance policial, mas muito bom, muito famoso. E o famosíssimo, que tem até filme, O Que É Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, que hoje é um cara muito diferente do Fernando Gabeira que escreveu esse livro e que era um guerrilheiro, né? O Gabeira, não sei se vocês sabem, ele era um guerrilheiro, ele sequestrou um diplomata americano. O livro é muito legal. Que é isso, companheiro, do Gabeira, e o Agosto, do Rubem Fonseca. Um dos vários livros sobre ditadura que vale a pena ser lido. Então, terceiro código, a gente tem a abertura democrática. Então, diretas já, por exemplo, as primeiras eleições, mesmo que indiretas, que o que a gente percebe que com essa abertura democrática assim, com a, a democracia, ou essa incipiente democracia, começa a aparecer as consequências desse regime ditatorial. Quais foram? O empobrecimento da população, o crescimento desordenado, com concentração nos centros urbanos. Então, essa época é quando a gente começa a observar os grandes fluxos migratórios que aconteceram no país. É a saída das pessoas das cidades do interior, do campo, para os grandes centros urbanos, e que isso provocou, né, um crescimento desordenado dos centros urbanos, né? Então, muito das situações caóticas que a gente vive hoje nas cidades tem a ver com essa época, com esse desenvolvimento econômico desigual, né, que provocou que muitas pessoas fossem do campo para a cidade. Por que isso nos interessa, Lucas? Porque isso é uma realidade brasileira se configurando, uma nova realidade, e o código de ética do psicólogo tem que pensar essa nova realidade, porque a gente trabalha com isso, né? Hoje, por exemplo, quando a gente pensa em cidade, por exemplo, a gente quer, de certa forma, que a pessoa fique onde ela mora, né? Ela fique onde ela se reconheça, seja na cidade interior, seja no campo, justamente para evitar que ocorram esses fluxos que muitas vezes causam desordem na configuração da cidade, né? Então, por exemplo, uma pessoa sai do campo, né? Digamos o que acontece muito em São Paulo, né? A pessoa sai do Nordeste, vai trabalhar em São Paulo querendo uma chance, mas aí ela vai chegar em São Paulo e tem aquele, por exemplo, São Paulo capital tem aquela padrão de vida altíssimo na cidade. Aí a pessoa vai para trabalhar vai ter que morar longe e, às vezes, e em uma periferia, em condições muitas vezes que não são nem humanas, né? Ou inumanas, como é o termo usado no outro texto que a gente leu. Isso é um crescimento desordenado. E a psicologia passa a se interessar sobre isso, né? Quanto mais democrático for o país, mais chance de expressão da psicologia. Então, isso é um ponto fundamental. E aqui a gente começa a ver a psicologia criando, no terceiro código, a gente começa a ver a psicologia criando uma cara. O que seria uma cara seria a psicologia entendida como o que seria uma psicologia brasileira. E aqui a gente começa a ver a parceria ou a afirmação da parceria da psicologia com a democracia. Por isso que, por exemplo, quando a gente vê a psicologia hoje, ela é veemente
contra violações de direitos humanos. Por isso que a gente estudou direitos humanos na aula passada, e por isso que a psicologia, por exemplo, se coloca contra muitas posições do presidente quando são antidemocráticas. Porque a psicologia sabe, e ela é muito inteligente nesse ponto, para falar, olha, a gente só tem chance de existir se a gente tiver uma democracia. Se o regime for ditatorial, a gente não vai ter voz. Né? A gente não vai conseguir colocar a nossa posição enquanto diferente. Se a gente estivesse numa ditadura, efetivamente numa ditadura, a gente não teria voz para falar a questão das minorias, por exemplo. A gente não poderia ter chance de falar disso, porque no regime ditatorial a gente sabe que a minoria não tem voz. Então a gente não ia poder falar do negro. A gente não poderia falar de alguém que tem uma orientação sexual diferente do supostamente normal. A gente não poderia trazer questões dos direitos humanos. Então a psicologia afirma isso, fala, não, a psicologia só existe dentro de regimes democráticos. Fundamental. O objetivo do terceiro código, então, é dentro dessa percepção que tem que ser, dentro de uma democracia, ser menos corporativista e que também contemplasse os anseios da população. Olha que virada fundamental em relação ao primeiro e ao segundo código. Aqui a psicologia deixa de ou começa a problematizar essa preocupação em reservar um mercado, né, em mais garantir onde que o psicólogo deve ou pode trabalhar, ou qual as práticas que só o psicólogo pode fazer, e passa a se preocupar com qual é a realidade brasileira. O que a população precisa da psicologia? Gente, essa virada é fundamental. Essa virada é fundamental. Então, assim, quais são os anseios da população brasileira? Essa população que empobreceu, essa população que está morando em condições indignas, inumanas, essa população que sofre os efeitos, por exemplo, da ditadura. Ok? Então é no terceiro código que passa a se ter essa pergunta e essa preocupação. Quais são os anseios da população brasileira? Então, esse código é o que efetivamente aprofunda a questão ética. E aqui no terceiro código já começa a se pensar a ética como mais como a gente estudou, como uma capacidade crítica da moral. Tá? É aqui que a gente começa a ter, no terceiro código. E aí vocês vão vendo no texto, né? Um ponto que eu acho muito interessante, vocês vão vendo que a construção do terceiro código ele é mais democrático, né? Então ele é um código que ele vai sendo discutido nos vários conselhos regionais. E então você vai vendo que vai tendo discussões, vão tendo propostas que vão ser levadas para o federal e aí chega-se a um modelo final. E aí eles no texto mostra o Conselho de São Paulo que mandou por carta, né, perguntas que eu achei muito legal essas perguntas. Eu sempre coloco no slide, né? Então essas perguntas, então assim, digamos que eu estava morando em São Paulo, tinha lá meu consultório, tinha lá meu endereço, chegava essa carta do Conselho Regional de São Paulo com essas perguntas que eu deveria responder ou deveria no sentido de construir algo junto a respeito da construção do terceiro código. Eu achei muito legal isso. Então, assim, essas são as perguntas. Qual deve ser a finalidade de um código de ética? Ele deve ser preferencialmente normalizador, ou seja, um código moral. Por quê? Preferencialmente reflexivo, ou seja, preferencialmente ético. Por quê? Preferencialmente alguma outra coisa. Por quê? A seu ver, o atual Código de Ética cumpre essa finalidade? No caso, o segundo Código de Ética. O segundo Código de Ética cumpre as finalidades às quais ele se propõe? Por quê? E agora, perguntas lindas, né? A quem deve servir o Código de Ética? Quando a gente pensa um Código de Ética, a quem ele serve?
Outra pergunta fundamental: a quem deve servir a psicologia? Veja, gente, se essas perguntas estão sendo colocadas, a meu ver, é porque são questões para quem está fazendo o código, né? Não estava claro para quem estava fazendo o código, ou eles estavam se questionando. Olha que fundamental, a quem deve servir a psicologia? Isso é, efetivamente, uma preocupação com o que seria uma psicologia brasileira, o que seria uma psicologia atrelada à realidade brasileira. Então, assim, hoje, de certa forma, quando vocês formam e vocês têm aí, né, no currículo de vocês saúde mental, psicologia institucional, psicologia social, de certa forma é um reflexo desse movimento aqui. Você viu? Década de 80, 87. Antes de 87, porque 87 é o produto final. É um grupo de psicólogos pensando justamente a quem deve servir a psicologia, sabe? Então, hoje a gente tende a estudar essas disciplinas e achar que já está dado, né? Mas isso foi um processo de muita luta e muito pensamento. Por isso que é tão interessante estudar isso. Né? Então, o terceiro código de ética do psicólogo tem 3 eixos norteadores básicos. Né? Lembrando que esse código foi publicado em 87. E a gente consegue achar. Eu tentei achar o primeiro e o segundo código, eu não achei, mas o terceiro a gente consegue achar ainda. Inclusive no Conselho de São Paulo. 3 eixos norteadores. Prioridade para os interesses da comunidade. Olha que interessante isso. Então a gente sai daquela dimensão classicista, elitista, que estava preocupado em garantir direitos para o profissional psicólogo e passa a se preocupar com a comunidade, com a população brasileira. Quais são os anseios da população brasileira? Ok? Primeiro eixo norteador. Segundo, ascendência da ação orientadora em relação à punitiva. Ou seja, a gente passa a fazer um código que se preocupa mais em orientar do que em punir. Aqui a gente vê um certo germe da questão ética, efetivamente, tal como a gente estudou com a Marilene, né? Então, você, estudante, você profissional da psicologia, deve agir eticamente porque você é ético e não porque você está com medo da punição do conselho. Isso, eu falei isso em sala de aula, né? A preocupação de uma ética com os gregos ou mesmo com Kant, de certa forma, é você não precisa da punição de uma lei punitiva se você sabe o que é ético. Se você é ético, você não precisa ter medo de uma lei. Se você sabe que se você dirige bêbado, você está sendo antiético, porque você coloca o outro em risco, você não precisa de uma lei que vai te punir. Isso é efetivamente uma ética. Você não precisa da lei punitiva. Então, esse terceiro código leva isso em consideração. Tá? E estabelecer uma definição entre questões éticas e questões técnicas. Que aí até o texto fala, isso é uma falsa questão, no sentido que a ética e a técnica andam juntos. Né? E com certeza. Né? A gente vê como os gregos isso era muito. Se você é ético, você age de forma ética. Né? Não tem uma diferenciação entre ética e agir. Né? A ética é uma ação. Né? Não adianta você só pensar que você é ético e não agir de forma ética. Então, por isso que aqui no texto fala até que é uma falsa dicotomia. Então, assim, e ainda, por fim, esse é o primeiro código que pretendeu demonstrar que o Conselho Federal entendia por ética. Surge certo embate entre ética e costumes. Então, esse é o primeiro código que efetivamente o Conselho Federal tenta definir o que seria uma ética e ainda o que seria uma ética para a psicologia. Né? E aí a gente tem esse embate entre ética e costumes, entre ética e moral. Então é no terceiro que isso aparece. Mas Lucas, você não tinha falado que tinha ética, mas no primeiro era uma ética que pautava no código ético médico, e o segundo é um código que vai
buscar a inspiração em outros códigos, em 13 códigos. Mas é no terceiro que existe efetivamente um pensamento sobre o que seria uma ética e o que seria uma ética do psicólogo. Entende a diferença? Vou ler aqui uma citação que eu coloquei do texto. O código ainda salientava que o agir ético vai além do pensar bem e honestamente, mas exige do profissional estar consciente de suas ações. Assim, ao mesmo tempo que deveria expor norma explícita, o código de ética não poderia oferecer soluções pré-fabricadas, entendendo que caberia a cada indivíduo agir eticamente. Nesse caso, o psicólogo deveria, antes de cumprir as normas do código, ser ético, que é muito o que a gente estudou com os gregos e com o Kant, né, que eu estava falando antes. Não, quando você é ético, você age de forma ética, você não precisa de uma lei te ameaçando, uma lei coercitiva. Lucas, isso é utopia. Pode até ser, mas é assim que a gente pensa uma ética efetivamente, né? Gente, porque se a gente só age por base da lei, a gente, para os pensadores da ética, né? Se a gente só age por base das leis, da norma, a gente não é robô. Aliás, a gente é um robô. A gente só é, sabe? A gente não consegue pensar o diferente, a gente não consegue lidar com a multiplicidade que é a vida. A gente só está seguindo regra, ok? Por isso que o terceiro código está com essa preocupação de um agir ético e que o psicólogo seja mais ético no seu agir. Logo, esse código é o primeiro que propõe uma diferença entre ética e moral, que a gente estudou tanto com a Marilene. Tá aí por que a gente estudou, né? E o compromisso com a sociedade, com o usuário do serviço e com o profissional de psicologia. Então, assim, uma preocupação com a sociedade brasileira, com essa realidade brasileira que está escancarada a partir da abertura democrática, né? Com o usuário desse serviço, ou seja, quem são as pessoas que vão chegar até o psicólogo. E aí eu quero ter uma discussão a respeito disso, porque tem um fenômeno que muito preocupa nos formados, e eu espero que vocês que estão assistindo essa aula não tenham esse fenômeno, que é se formar e falar, estou fazendo atendimento social, estou cobrando R$ 30 por sessão. Isso é um equívoco, é um completo desconhecimento do que seria o social e que no terceiro código está trabalhando. Então, assim, é um compromisso com a sociedade, com o usuário do serviço, quem vai chegar, ou seja, a gente vai lidar não só com essas pessoas que vão chegar no nosso consultório particular, existe todo um outro mundo aí que a gente esqueceu, e com o profissional de psicologia, com o profissional que está se formando e que se formou e que precisa ter garantias de seus direitos e seus deveres. Curiosidade, vocês quando leem o terceiro código e também tem quando vê lá no texto, esse código chegou a versar sobre o atendimento por telefone, teleajuda, teleaconselhamento, que é muito engraçado o que está acontecendo agora, porque a gente está em pandemia, né? E mais na questão da internet, mas também tem linhas telefônicas também funcionando. E o conselho, no terceiro código de ética, pensou sobre isso e proibiu. Lá está proibido, tá bom? E outra curiosidade é a adoção de uma medida democrática de escolha de representantes da categoria, os conselhos. Então isso existe até hoje, né? Assim, qualquer decisão tida dentro do Conselho Federal de Psicologia são GTs, né? Grupos de discussão. Então, digamos que vamos ter o quinto código de ética. Pode ter certeza que aqui no Conselho Regional vai ter um GT que vai estudar as propostas do Espírito Santo e às vezes assim vai dividir em micro-regiões nosso estado. Então o Sul vai discutir isso, pensar assim, a Grande Vitória vai discutir isso, o Norte vai discutir isso, depois junta esses três para tentar ter uma proposta do que seria, como que o Espírito Santo pensa isso, e aí vai levar para o Sudeste, que aí depois vai levando. Então, hoje o processo é muito mais democrático. Isso foi construído dentro desse processo aí da abertura, década de 80,
e o código de ética já foi construído dentro desse contexto. Isso é inclusive uma dica. Quando vocês formarem, existem várias instâncias dentro aqui do nosso Conselho Regional, Comissão da Saúde, Comissão da Ética, Comissão da Educação, e qualquer pessoa pode participar. Então, se vocês formarem e se interessarem por esse tema, participem desses comissões do Conselho Regional do CRP16, porque é bem bacana. Bom, 50 minutos de aula, eu acho que tá bom. Falem para mim o que vocês acham, quanto tempo de aula vocês acham que é interessante. Vou parar aqui no quarto código, tá bom? E aí depois eu faço essa aula do quarto código para vocês. Devo fazer semana que vem. Lembrando que semana que vem é recesso, então descansem, se cuidem. Não ouçam muito nosso presidente, né? Vamos cuidar e vamos acreditar que o negócio é sério, tá bom? Tchau para vocês.